E nós vemos isso, Senhor Deus, sendo confirmado pela tua palavra, no meio daquilo que o Senhor Jesus fez, pelos relatos dos apóstolos e discípulos do Senhor Jesus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor esteja nos ensinando a respeito da pessoa de Cristo, do seu reino, porque é isso que nós estamos vendo aqui no livro de Marcos, e que isso possa preencher o nosso coração, nos dar segurança, Pai. Senhor Deus, e firmar cada dia mais a nossa fé e o nosso conhecimento naquele que é a única e absoluta verdade, e que essa verdade está manifestada nas Sagradas Escrituras e aqui em especial por meio da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, agora no verso 12. Nós vamos fazer a leitura do verso 12 até o verso 21 do livro do capítulo 11. A figueira sem fruto e a purificação do templo. Acompanhe a minha leitura. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vida à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus começa a Semana da Paixão com atos simbólicos que provam que ele é de fato o Messias. E aí nós vemos esse início ali na entrada do Senhor Jesus, a entrada chamada de entrada triunfal em Jerusalém. Agora, nesse momento, nós vamos ver esse segundo ato simbólico, a condenação do templo. E nos versos seguintes, do verso 27, capítulo 11, até o capítulo 12, do verso 37, nós vamos ver as controvérsias subsequentes que demonstram a autoridade de Jesus sobre a Torá, mostrando que ele era o Messias. Perceba aqui que para retratar o juízo sobre Israel, essa passagem ela vai empregar uma intercalação que James Edwards chama de técnica ou padrão sanduíche. Ou seja, é um tipo de estrutura literária que consiste em uma história a ser contada, sendo interrompida pela inserção de uma segunda história, retornando à primeira depois para a sua conclusão. O que nós estamos vendo aqui? O Senhor Jesus narra aqui, Marcos narra a figueira sem fruto, logo após passa para a purificação do templo e depois volta-se à conclusão da primeira narrativa, ou do primeiro momento, que era a figueira sem fruto. O comentário mais antigo do Velho Testamento de Marcos, do Novo Testamento de Marcos, de Vítor de Antioquia, do século V, já compreendia esse evento literário aqui como uma parábola encenada, na qual a maldição da figueira simbolizava o julgamento que cairia sobre a religiosidade judaica para os homens daquela geração. Vamos ver isso aqui. No verso 12 diz assim: no dia seguinte ao que aconteceu anteriormente, na entrada triunfal, o Senhor Jesus entra em Jerusalém e tem toda aquela comoção, e ele vai para o templo, observa, ele vê as coisas que estão acontecendo, no dia seguinte ele vai direto ao templo.
Diz que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E é muito interessante nós vermos essa narrativa começando dessa forma. O fato de Jesus ter fome é bastante emblemático. Nós não vamos nos deter nisso. Mas aqui nós vemos claramente o livro de Marcos mostrando a humanidade de Jesus. Ele tinha fome, ele tinha sede. Existia um livro que eu li no seminário, Deus Estava em Cristo, de David Bailey, eu acho que o nome dele é esse. O final é Bailey, mas tem outros autores chamados Bailey também. Acho que era David Bailey. Ele dizia que enquanto Jesus estava ali em Jerusalém, cansado, sentava-se para descansar, com fome, bebendo água, tendo sede. Ao mesmo tempo que ele estava ali, ele estava controlando todo o universo. E aqui nós estamos vendo essa humanidade de Cristo por meio do sentir fome. Marcos deixa isso de forma indelével para nós, mostrando que o Senhor é 100% homem e também 100% Deus. Mas ele mostra uma situação também que foge ao padrão, porque era costume fazer uma refeição bem substanciosa pela manhã. E aqui o ponto principal nessa narrativa é que Jesus aproveita essa oportunidade para realizar um segundo ato profético. O que ele faz aqui é um ato profético, e esse ato profético, esse é o único milagre negativo que nós vemos aqui no Novo Testamento a respeito do Senhor Jesus, ou seja, a destruição de uma figueira. É muito interessante olharmos e percebermos o que isso representa na cultura, na cultura judaica, ou seja, na cultura, vamos dizer assim, do povo de Deus, da aliança. Por quê? Porque os profetas do Velho Testamento, por vezes, se utilizavam, ou melhor, Deus se utilizava dos profetas de atos proféticos como ações simbólicas inspiradas por Deus para expressar de forma mais vívida uma mensagem divina. Como, por exemplo, o caso de Oséias, que casa com uma mulher de prostituição. Ali ele se une a uma mulher, mas aquilo ali era um ato profético que representava o que o povo estava vivendo. A situação do povo de Deus. Oséias ali era um tipo de Cristo, ou de Deus, vamos dizer, melhor dizendo. E Gomer era o povo de Israel. Lá em Oséias, no primeiro capítulo, versos 2 e 3, nós vemos isso. Isso é considerado ato profético. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe diz: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu. Ele deu um filho. Isso era muito comum, não o que Oséias faz, mas a ação proferida como atos proféticos. Você vê isso também em Jeremias capítulo 13, verso de 1 a 11, quando ele fala do cinto de linho. Eu gostaria de ler esse texto, quando diz assim: assim me disse o Senhor, Jeremias 13, 1 a 11, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto de linho segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde ali na fenda da rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei esconder-se ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde esconder, e eis que o cinto tinha se apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, para que nada mais presta. Nós vemos isso também ali no Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento, me esqueci o nome dele, não sei se é Ágapo ou certo,
Quando ele profetiza a respeito da prisão de Paulo, e ele pega e amarra as mãos dele dizendo que ele seria preso, e ali você tem um ato simbólico, um ato profético simbólico, e é isso que nós estamos vendo aqui, nesse comportamento do Senhor Jesus, em ordenarem, amaldiçoar a figueira. É um ato profético com relação a Israel, e os frutos que eles deveriam produzir por causa da fé em Deus. Perceba que essa narrativa começa na estrada de Betânia. Jesus está faminto e vendo uma figueira com folhas, ele se aproxima dela com esperança de encontrar algo para comer. Desapontado por não entregar figos, sabendo que os discípulos estavam ao seu alcance da sua voz, ele a amaldiçoa. E se nós formos olhar para o que essa atitude, ou seja, naquele momento, no contexto ali de Israel, com relação até mesmo a essa parte vamos dizer assim, do cultivo da terra, em geral, nós vamos perceber que as folhas da figueira brotavam em março, e por volta dessa época a árvore começava a desenvolver botões verdes, chamados de figos precoces, ou figos temporões ou verdes. No original seria paguim. A figueira produz brotos e figos, os paguins, antes de produzir folhas. E sendo assim, quando uma figueira está com folhas, espera-se que os galhos estejam cheios desses paguim, em vários estágios ali de maturação. E isso fica implícito no verso 13, quando diz assim: vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Ele olha a figueira, vê as folhas, a beleza das folhas, e ele pensa assim: ali tem frutos. Frutos verdes. Tem alguma coisa para eu comer ali. Naquele período, primavera, os figos ainda não estavam maduros, mas eles poderiam ser consumidos, e o eram com frequência. Conforme alguns relatos da Escritura, de alguns textos bíblicos, como por exemplo Cantares, capítulo 2, verso 13, que vai dizer assim: a figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Figos aqui no original é paguim, ou seja, esses figos temporões, esses figos verdes. Lá em Oséias, capítulo 9, verso 10, nós vamos ver isso também. Quando diz assim, Oséias 9, 10, achei Israel como uvas do deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Primícias ali seriam os primeiros frutos, que seriam frutos verdes, frutos ainda não tão maduros. Porque esses novos frutos, eles aparecem na primavera antes das folhas se abrirem. E se não aparecem frutos antes das folhas se abrirem, a figueira não dará fruto naquele ano. Perceba que a árvore, no verso 13, é enganadora por causa da sua folhagem verde. Mas Jesus, quando ele chega ali e inspeciona por supor que haveria ou deveria haver frutos ali, ele não encontra nenhum fruto verde. É uma árvore com sinais de fruto, mas sem fruto algum. Nada achou, porque não era tempo de figos. Essa figueira aqui, ela deveria estar cheia desses figos temporões, que eram frutos iniciais, porque não era tempo de fruto maduro. As folhas da figueira deveriam apresentar esses figos precoces, que embora não fossem muito saborosos, eram comestíveis. Quando Marcos conta esse episódio de Jesus da figueira, ele está explorando aqui, essa intenção também do Senhor Jesus, o seu sentido simbólico, vendo na maldição da figueira o destino de Israel e do templo. O que nós temos aqui é uma parábola interpretada. A figueira cheia de folhas, com toda a sua promessa de frutos, é enganadora tanto quanto o templo e a religiosidade judaica.
que no contexto aqui, por meio de um comércio no templo, e dessa atividade religiosa que estava acontecendo ali, era de fato, como o Senhor Jesus diz, um covil de ladrões. Perceba que o Senhor amaldiçoa essa figueira. E ele amaldiçoa porque é símbolo do julgamento divino de Deus sobre um templo estéril, sobre uma religiosidade estéril que rejeitou o Senhor das suas vidas, que rejeitou o Messias. E aí a narrativa passa para o momento seguinte. Eles entram no templo, e quando o Senhor Jesus entra no templo, ele passa a expulsar. O que Marcos está querendo mostrar aqui com essa narrativa é que no dia anterior ele esteve ali, ele entra de forma triunfal, né? E o reino dele não era Israel, ele não veio ali, né, por causa de Israel como nação, mas vem ali o seu objetivo como rei, é o templo, é o lugar de adoração. Nós falamos isso na exposição passada. E ele observa tudo, e agora, nesse segundo momento, ele entra ali e começa a expulsar aquelas pessoas. Veja que a narrativa de Marcos se volta para a parte central. O padrão sanduíche, a limpeza do templo e não da cidade em si. Perceba aqui que o templo era o coração da religiosidade judaica. Os sacrifícios eram feitos somente no templo. Esse templo aqui é o templo de Herodes, é o terceiro templo de Israel, após o templo de Salomão e de Zorobabel, que ainda estava em construção. O templo de Herodes era o maior conjunto de edifícios religiosos do mundo romano e uma das mais belas construções de todos os tempos. E eu quero dar para vocês uma dimensão do que seja isso, porque o templo consistia de 4 divisões imensas e majestosas. O pátio dos gentios, onde isso está acontecendo, o pátio das mulheres, o pátio de Israel, onde os homens judeus circuncidados estavam, e o Santo dos Santos. Para você perceber a grandiosidade do templo, o pátio dos gentios tinha a seguinte dimensão: era um quadrilátero a céu aberto, que media cerca de 450 metros de comprimento, por cerca de 300 metros de largura. E cercava uma área de 190 mil metros, cercava uma área de 190 mil metros quadrados, aproximadamente 26 campos de futebol. Era fechado, no caso o pátio dos gentios, com 101 mil metros quadrados, por um pórtico apoiado por fileiras de colunas, que, de acordo com o historiador Flávio Zéfo, tinha cerca de 10 metros de altura e eram tão maciças que eram necessárias 3 pessoas com braços abertos para rodear uma dessas colunas. Na área cercada por esse perímetro de pórticos maciços, que era o pátio dos gentios, os mercadores vendiam ovelhas e pombos para o sacrifício e trocavam moedas estrangeiras que serviriam para ofertas em espécie no templo. Esse pátio ele era supervisionado pelos saduceus, e o imenso volume de comércio e troca no pátio dos gentios era crucial, não só para a manutenção da adoração apropriada ali, mas também para o ganho financeiro dos saduceus no Sinédrio. O volume de comércio ali no pátio dos gentios era conduzido em uma escala incomensurável com a grandeza do pórtico do próprio templo. E alguns comentaristas em Marcos, ele diz que o que o Senhor fez ali, diante desse volume, foi uma coisa muito pontual. Porque era um lugar muito grande, o comércio existia ali, e provavelmente muitos não viram isso. Por causa da extensão do que aconteceu num determinado espaço. A ideia que às vezes a gente tem é que isso que o Senhor Jesus fez, todas as pessoas, ou seja, as milhares de pessoas que estavam ali viram. Não. Isso aconteceu, comentaram sobre isso, mas num espaço tão grande como esse,
você vê que foi uma coisa assim, num local bem específico. James Edward, no seu comentário, ele dá a entender que muitos sacrifícios eram feitos ali, no pátio dos gentios, que deveriam ser feitos no Santo dos Santos. E conforme essa expressão aqui do verso 16, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, ele chega a essa conclusão de que muitas pessoas ali faziam os sacrifícios. Para vocês perceberem a grandiosidade, não somente daquilo que se tornou uma feira, né? O pátio dos gentios tornou-se uma feira a céu aberto. Para vocês perceberem a grandiosidade disso, no ano em que ele foi completado, em 66 depois de Cristo, ofereceram-se 255.600 ovelhas no dia da Páscoa. Segundo o historiador Flávio Joséfo. Esse santuário ficava separado, do pátio dos gentios por um muro, chamado Sorek, que apresentava o seguinte aviso: nenhum estrangeiro pode entrar na área centrada pelo muro que rodeia o templo. Se alguém for pego nessa área, será o único responsável por sua condenação à morte. O que nós estamos vendo aqui, que o pátio dos gentios era de fato um mercado de negociantes, de animais, de cambistas, e as coisas que eles faziam ali eram necessárias para garantir as ofertas e sacrifícios apropriados aos peregrinos que vinham ao templo e, em geral, nessas festas. Mas percebam a situação. Você tinha um comércio do lado de fora que fazia isso, ao redor do templo, onde esses animais eram vendidos, onde as moedas eram trocadas, mas ali dentro do templo, no pátio dos gentios, os líderes religiosos, saduceus, estabeleceram aquele lugar como um lugar de comércio. Jesus condena esse comércio dentro do templo e não fora. E aí o texto vai dizer que ele derruba as mesas dos cambistas, expulsa os comerciantes daquela área que era determinada para a oração dos gentios. E parece que, dentro desse contexto, Jesus também está interrompendo o fluxo do sacrifício e ameaçando também o culto sacrificial do templo de uma certa forma, que ao proibir a venda dessas coisas ali dentro da igreja, dentro daquele local, aquelas pessoas não poderiam sacrificar, supostamente, né? Era só ir para fora e comprar lá fora. Mas por que isso? Porque aquele lugar era um lugar separado para estrangeiros, para os gentios, mas agora estava servindo para todo tipo de comércio necessário, as atividades religiosas, como os sacrifícios e as ofertas em moedas. Eu não sei se essa era a perspectiva. Estou supondo a partir do que vemos hoje, do que vemos na história, de compensarmos. Não, mas isso aqui está sendo para o Senhor. Como o Corban? É para o Senhor. É para o sacrifício. É para a adoração. E aí, na continuidade da exposição da narrativa, no verso 17 ao verso 19, ele diz assim: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. A expressão aqui, casa de oração para todas as nações, para todos os povos, vai remeter a Isaías capítulo 56, abra aí, versos 6 e 7, apontando aqui esse ato em Isaías para Jesus no templo, no pátio dos gentios. Veja o que
Isaías vai dizer, capítulo 56, versos 6 e 7, assim, aos estrangeiros que chegam ao Senhor, para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanarão, abraçarão a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nós lemos os primeiros 5 versículos, a gente vai se situar e vai perceber melhor como essas coisas estão diretamente ligadas ao que aconteceu aqui com Jesus. Ele diz assim, no primeiro verso, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraço a minha aliança, darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Veja que o profeta Isaías aqui, veja o texto fazendo ênfase sobre esse cortejo das nações que ia a Sião. E a promessa era que na era messiânica, todos os povos da terra viriam e adorariam no templo. Mas o mercantilismo desmedido que os líderes haviam trazido para dentro do templo estava corrompendo e desonrando a finalidade do pátio dos gentios, porque o propósito ali era de oração e não de lucro. Um segundo aspecto nessa passagem é o contraste que se faz entre casa de oração e covil de ladrões. E essa última referência faz menção a Jeremias capítulo 7, verso 11. Abra aí. Diz assim, Jeremias capítulo 7, verso 11. Será esta casa que chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. E para o entendimento e percebemos claramente a relação que existe de Isaías, como vimos, e de Jeremias, agora com o texto que o Senhor Jesus está apresentando aqui, ou seja, o que está acontecendo aqui é semelhante ao que aconteceu no Velho Testamento. Nos primeiros 10 versos de Jeremias, capítulo 7, diz assim, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorais ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que vos dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometer adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos esconde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Perceba aqui que para o judeu, o templo era um lugar sacrossanto, a casa do Deus vivo e por isto impossível de ser atacado. A queda de Jerusalém, a destruição do templo,
foi um tiro no coração da fé judaica daquele tempo. Porque esse era o entendimento deles. Que não está de todo errado, mas que foi corrompido pela visão distorcida que eles tinham do Evangelho naquele tempo. Então, considerando essa crença, é uma ironia que exatamente nesse lugar as ideias erradas foram expostas e denunciadas pelo profeta. A mensagem de Jeremias era simples: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, se quiserem continuar morando na terra. A palavra do profeta Jeremias lembra Deuteronômio capítulo 7, versos 12 a 15, eu não vou ler aqui. São promessas que valem somente para uma nação que guarda com fidelidade os mandamentos de Deus. A base de toda a corrupção que era falada pelo profeta era a idolatria, com a falsa escala de valores que ela trazia consigo. Essa expressão, covil de salteadores, é bem interessante, porque o sentido é o seguinte: os saqueadores saqueavam, pilhavam e se retiravam para suas cavernas e pensavam que estavam seguros até se aventurar em crimes novos. Seria o seu esconderijo. Era o que Israel estava fazendo. Ele vivia a sua vida de conformidade com a sua vontade, com os seus pecados, indo após os cruzeus, e estavam no templo e se sentiam seguros, porque estavam ali cultuando a Deus. E da mesma forma que ladrões e salteadores se sentiam seguros quando estavam no seu esconderijo após os seus crimes cometidos, Israel era assim, um covil de ladrões, um covil de salteadores. E Jesus repete esse mesmo veredito, lembrando que atitudes impróprias em relação ao templo não estavam limitadas à geração de Jeremias, que deveria haver um cuidado santo com tudo que pertence ao lugar da presença divina. Cristo aqui, ao expulsá-los do templo, estava purificando de tudo aquilo que não deveria estar ali. O povo pensava que podia pecar de modo ostensivo e depois encontrar abrigo ali na casa de Deus. Tendo transformado ali os seus líderes, o templo em uma fortaleza semelhante a uma organização criminosa, a uma máfia. E os juízos divinos ali em Isaías e Jeremias estão prestes a vir. A maldição da figueira e a condenação do templo apontam para a razão do juízo de Deus que virá. O povo de Deus rejeitou o Messias e profanou o seu templo. E esse discurso trata do conteúdo do juízo que está por vir. Perceba aqui uma outra realidade muito interessante por trás desses acontecimentos. Veja que a postura messiânica de Cristo é totalmente contrária ao Messias entendido pelos judeus. Esperava-se que o Messias purgasse de Jerusalém e do templo os gentios e os estrangeiros. Mas a ação do Senhor Jesus é exatamente contrária às expectativas. Ele não limpa o templo dos gentios, mas para eles. Perceba que o único local disponível para a adoração dos gentios no templo estava sendo usado para outros fins. Jesus até interrompe o sistema sacrificial que se fazia ali, porque ali era o lugar de adoração. Não era um lugar de adoração não para os judeus. Em Isaías, lá 56, verso 7, como nós vimos, fala da extensão da salvação para o povo que anteriormente estava excluído dela: estrangeiros, eunucos, exilados e gentios. Em outras palavras, queridos, a passagem que Jesus cita no templo inclui as pessoas que o Messias, de acordo com a visão geral, como nós falamos na pregação passada, apresentando um Salmo de Salomão, um livro apócrifo, que excluía esses homens
da adoração. E aqui nós percebemos que está sendo revelado em Jesus um tipo muito diferente de Messias tipificado pela expectativa judaica. O templo e a aliança divina manifestada inicialmente a Israel não estavam reservados exclusivamente para os judeus, mas incluíam todos os povos. O templo não seria uma propriedade exclusiva de Israel, mas seria um testemunho para todas as nações. O lugar onde todas as pessoas, onde todos que amam o Senhor, podem lhe prestar culto. E eu gostaria, queridos, de, finalizando essa exposição, fazer algumas aplicações a respeito do que nós lemos aqui. E a primeira delas, o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é que a produtividade divina é uma ordem. Essa é a lição que Jesus quer ensinar por meio de uma notável ação figurativa com a figueira sem fruto. Esse momento foi uma parábola, percebam que é uma parábola teatralizada, um ato profético da parte do Senhor Jesus. Havia ali na figueira uma mensagem direta à comunidade judaica, que em certas circunstâncias nas Sagradas Escrituras simbolizava o povo judeu. O povo judeu era simbolizado em determinadas situações como uma figueira. No caso presente, rica em folhas de formalidade religiosa, porém sem frutos de uma espiritualidade verdadeira, estéril em frutos do Espírito. Nós encontramos nesses versos uma advertência contra uma profissão de fé cristã vazia, desacompanhada de uma doutrinação e de um viver santo e piedoso. J.C. Ryle, falando sobre isso, ele diz assim: nunca esqueçamos o fato de que ser um membro de uma igreja local, a participação nos cultos e cerimônias religiosas, bem como a formalidade externa do cristianismo, são ineficazes para salvar nossas almas. São apenas folhas, meras folhas e sem fruto. Tal folhagem servirá somente para aumentar a nossa condenação eterna. Perceba aqui que a Escritura nunca criticou a formalidade religiosa ou o que nós chamamos de religiosidade. O que a Escritura critica na religiosidade dos homens ali daquela época era uma religiosidade vazia, era somente um cumprir de cerimônias, era uma agenda. E essa mesma admoestação que J.C. Ryle faz pode ser claramente percebida nas palavras do Senhor Jesus aos fariseus em Mateus capítulo 23, verso 23, quando ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei. Ou seja, eles só era necessário o dízimo dos produtos agrícolas. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam indo além. E o Senhor não critica eles irem além. A crítica aqui é porque eles estavam indo além, mas os seus corações estavam aquém daquela oferta. Demonstrava uma coisa completamente diferente. Era uma folha, é uma árvore sem fruto. Por quê? Porque eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E olha o que o Senhor Jesus diz: deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, a formalidade na religião, na religiosidade, deve ser acompanhada da piedade, da santidade de vida. Sem essa piedade, nós somos árvores somente de folhas, desprovidas completamente de fruto. E o que o Senhor está dizendo aqui nas entrelinhas é que nós precisamos produzir frutos ou estaremos perdidos.
Perceba que esse é o tema de João, capítulo 15, verso de 1 a 8. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Ele diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Se os ramos da videira secam, eles deixam de dar fruto e são lançados no fogo e queimados por Deus. Queridos, olhando essas coisas, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a nossa salvação é pela graça de Deus, por meio da fé, como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé estão vem de vós, a dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós, por suas obras de obediência e o seu sacrifício na cruz em nosso favor. Morreu para pagar o preço dos nossos pecados. É pelos méritos dele e dele somente. Eu me lembro de uma situação muito semelhante. Eu estava vindo para cá, em casa, estávamos conversando, porque hoje foi o enterro daquele Charles Kirk. E alguém que estava trazendo a palavra ali, provavelmente é um pastor, falou uma coisa muito interessante. As mesmas palavras que eu usei no enterro do meu pai. Ele disse, hoje nós temos a certeza que Charles Kirk está com o Senhor, não porque ele era um homem assim, não porque por causa disso, não por causa daquilo, não porque ele fazia isso, mas porque ele foi salvo unicamente pelos méritos de Cristo. Quando meu pai morreu, e foi algo muito duro para mim, e eu conhecia, ele era um amigo querido, e eu conhecia todos os erros dele, e todos os seus pecados. Quando a gente começa a crescer e se torna uma pessoa adulta, a gente começa a ver isso de forma mais clara. E eu disse lá no enterro dele, meu pai hoje está com o Senhor. Não pelo que ele fez, ou pelo que ele era, mas porque a salvação dele não dependia dele, mas estava em Cristo. Ele foi salvo pelos méritos de Cristo. A nossa salvação é única e independentemente desses méritos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Só e tão somente. Mas perceba que dentro dessa realidade, a verdadeira salvação necessariamente precisa sempre produzir frutos, ou seja, sempre produzir boas obras, porque foi dessa forma que Deus estabeleceu. Esse foi o propósito de Deus. No mesmo texto, o apóstolo Paulo fala que nós somos feitos pela graça, somos salvos pela graça, mediante a fé, isso é dom de Deus. Ele diz no verso 10, pois somos agora a feitura dele. Esse agora é ênfase minha. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tiago vai dizer que a verdadeira salvação, ou seja, a verdadeira fé, é aquela que produz frutos. Esses frutos que Deus preparou de antemão para nós. Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 26,
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Grant Osborne, em seu comentário, ele diz assim: Jesus escolhe intencionalmente uma figueira fora da estação de frutos maduros, para que os discípulos reconheçam seu propósito simbólico em retratar a exigência divina e absoluta de produção de frutos em todas as épocas. Deus exige de nós um compromisso radical, uma entrega total de todos os âmbitos da nossa vida. E como Tiago vai dizer, devemos ser praticantes em tudo da palavra, e não somente ouvintes. Porque assim estaremos enganando a nós mesmos. Devemos, queridos, mostrar em nossas fraquezas a fortaleza divina, em nossos desejos pecaminosos a mortificação dos nossos pecados e o subjugar do nosso eu ao Espírito de Deus que nos foi dado para que não façamos aquilo que seja da nossa vontade. É isso que Paulo vai dizer ali à igreja da Galácia. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. J.C. Riley, ele diz o seguinte: deve haver frutos em nossos corações e em nossas vidas, o fruto de arrependimento para com Deus, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e da autêntica santidade de conversão. Sem tais frutos, declarar-se cristão servirá tão somente para afundar as nossas almas no inferno. E a exemplo do que nós vimos ali do profeta Jeremias, e o que Jesus cita a partir dele, não podemos nos sentir seguros por virmos dominicalmente à igreja, quando vimos, né? Para apenas cumprir uma agenda. Quando a nossa vida não tem sido uma vida de santidade e devoção ao Senhor em tudo o que nós fazemos. Nós devemos entender que a nossa vida cultica deve ser uma necessidade para nós, fazendo isso com profunda devoção da nossa parte, e que essa vida cultica deve representar uma semana, tanto que passou quanto que virá, na presença de Deus. Isso desembocar no dia do Senhor. Porque aqui, nessa casa, ou melhor, aqui nessa casa não é um covil de ladrões, que após cometerem todo tipo de crime e pecado, se sentem seguros em seus esconderijos. O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar é o cuidado santo com tudo que pertence ao lugar da presença divina. E isso é ressaltado no texto por meio da atitude de Jesus em expulsar do templo tudo aquilo que não deveria estar naquele lugar. O texto chama a nossa atenção para um comportamento negligente e irreverente quanto ao local e momento de adoração a Deus. Perceba o que acontece ali. O propósito daquilo se esvaiu, sumiu. Não existia mais. Um lugar que era um lugar de adoração virou um mercado, virou um local de negociação. Ah, mas essas coisas eram necessárias para o tempo. Ok, nós reconhecemos isso, mas ali não era o local para isso. E aí esse texto nos chama a nossa atenção para um comportamento negligente e irreverente quanto ao local e momento de adoração a Deus. E aqui, queridos, eu não vou ressaltar o que nós falamos da escola dominical, né? Nós, ou seja, o professor da escola dominical. O que nós temos visto de abominável no culto cristão, como espetáculos de dança, musicais, encenações teatrais, isso deveria ser claro demais para nós.
O culto não deve comportar coisas que não lhe são devidas. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos na consideração desse momento como reverente e santo. Por quê? Porque deve haver uma reverência apropriada para esse momento e lugar, onde Cristo e o seu povo se reúnem, onde são dirigidas orações aos céus. Deve haver um sentimento de santidade e solenidade característico de todos os lugares onde Cristo está sendo pregado e onde almas estão sendo levadas ao novo nascimento e crescimento na graça de Deus. E esse texto nos mostra que Deus observa a conduta dos homens nos lugares de adoração. E toda irreverência ou profanação são ofensivos aos seus olhos. Por isso, sempre que estivermos aqui no culto, na casa de Deus, nessa casa de oração, nós cuidemos em chegar nesse local, nesse momento, com uma atitude séria, a fim de não oferecermos, como ele diz, sacrifício de tolos. Nós não devemos esquecer onde nos encontramos e o que estamos fazendo aqui. E diante de quem nós estamos. Por que nós nos encontramos nesse lugar? E na presença de quem nós estamos. Nós devemos guardar de prestar o culto a Deus meramente formal, enquanto nossos corações estão cheios de coisas desse mundo. Muitas vezes, aqui no culto, nossa cabeça está no outro mundo. Eu estou pensando na praia, eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando... Às vezes, é uma preocupação até legítima, mas indevida. Porque a sua mente e o seu coração devem estar aqui, pura e simplesmente. Desculpe a expressão, mas é como se fosse a comparação, se você estivesse vendo um filme. Quando você está vendo um filme, desculpem a comparação, você se concentra, principalmente aqueles filmes que são chamados, aquele filme cabeça, né? Ou seja, sem pé e sem cabeça, você tem que prestar atenção até o final para entender o que aconteceu. E aí quando você entende, até você acha legal. Você está, ó. Aí o papai fala alguma coisa, você olha para de falar que eu quero prestar atenção no filme. Fica zoando na hora do filme, muitas vezes. Essa deve ser a nossa postura no culto a Deus. O nosso coração, a nossa mente tem que estar aqui, focado. É lógico que muitas vezes passam determinadas coisas na nossa cabeça, mas nós precisamos exercitar isso. Não é momento agora. O momento agora é de adoração ao Senhor. A gente não pode deixar que as preocupações do dia a dia, com os nossos negócios, encham nossos corações em meio às reuniões de adoração na igreja. Esses dias eu estava falando em casa, eu preciso de férias. Eu estou precisando chegar em casa e não fazer nada. Nada. Ficar até olhando de um lado para o outro assim, que nem aquele desenho, porque eu não sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque quando eu chego em casa eu trabalho. E a minha mente está ali, ó, naquilo que eu estou fazendo. E eu preciso de um descanso. A gente precisa de um descanso. A gente tem um descanso semanal, às vezes, né? Mas a gente tem um descanso semanal, a gente tem um descanso de 8 horas, às vezes, à noite. Mas por quê? Porque a nossa mente tem que estar aqui. A gente tem que descansar do mundo para estar livre. E essa é a expressão descanso. Sábado significa descanso. Ou seja, você vai deixar as suas atividades para se dedicar às outras. Eu me lembro quando viajava de férias, ou para Lumiar, e até às vezes nos Estados Unidos, quando a gente vai visitar os nossos filhos, eu vou trabalhar. Eu vou tirar neve, eu ia capinar lá no... A gente chegava no mato lá, o mato alto. Eu não estava querendo, porque o mato estava alto, não. Eu queria desestressar, eu precisava. Eu precisava estar ali,
fazendo aquilo, descansando. Nós precisamos entender que o domingo é o descanso. É o descanso das nossas lutas, das nossas preocupações. Não é que você vai apagar isso, mas você vai lançar diante do Senhor. Você aqui no culto a Deus é um momento de namoro, de noivado, onde você está ali com a sua noiva, com a sua namorada, e você está ali, né? Namorada, entendam, né? Um homem adulto, né? Com a sua noiva ali, você conversa, você está envolvido, você passou a semana trabalhando e outro dia, aquele dia é um dia especial. As bodas do Cordeiro. E aí toda a sua força, toda a sua disposição, todo o seu pensamento está focado exclusivamente nesse dia. Descansando, como exemplo que eu dei, das preocupações, das atividades, do dia a dia, das responsabilidades. As férias servem para isso. O dia do Senhor é um dia de refrigério para a alma. Queridos, o Senhor continua ativo. E aquele que expulsou do templo os vendedores e os compradores, quando percebe uma conduta dessa natureza, ele se sente ofendido. Completamente ofendido. Tem o mesmo sentimento que nós vemos aqui nas Sagradas Escrituras. Quando eu falo sobre reverência no culto, existem algumas coisas práticas que nós podemos fazer. Né? É lógico que isso é uma disposição do coração. Mas nós precisamos, a palavra me fugiu, exercitar, não seria essa, determinados comportamentos que vão nos guardar de deixar a nossa mente. Porque eu, como vocês, eu chego aqui na igreja com essa perspectiva, mas nós temos preocupações do dia a dia. Nós temos outras coisas que se nós não, agora não é hora disso. Nós seremos levados. Eu não estou dizendo aqui para você seguir o meu exemplo, mas eu não trago o celular para a igreja. Raramente eu trago. Por quê? Porque se eu trouxer, eu vou ver. Vou ver. Vou abrir, vou ver, vou ler notícia. Por quê? Porque é natural isso. Errado, mas é natural. A curiosidade. Né? E aí eu não quero chamar a atenção de um ou de outro, né? Mas hoje em dia, as pessoas estão usando o celular para ler a Bíblia. Eu sou radicalmente contra isso no culto. Em outro momento não, mas no culto. Sou radicalmente contra. Celular não é Bíblia. Eu, quando estou estudando e fazendo as minhas coisas em casa, eu coloco meu celular para carregar. Porque vira e mexe eu recebo mensagem da escola, a coordenadora, né? Às vezes alguma coisa de algum pastor e tal, eu coloco lá. Daqui a pouco eu paro e olho. Não tem jeito. Aí às vezes, quando eu estou muito concentrado, né, eu desligo tudo do celular, ele fica ligado assim, apagado. Porque ele vai chamar a minha atenção. Quando eu estou numa situação assim confortável, né, não estou com muita coisa em cima, ou ali só, né, fazendo, aparando as arestas, né, aí toca o negócio no celular, eu vou ver, olho, aí vejo uma notícia e tal, leio a notícia, paro, aí volto o que estou fazendo. Mas quando eu estou imbuído daquilo que eu estou fazendo, eu deixo ele de lado. Porque vai chamar a minha atenção. E nós estamos usando o celular dentro da igreja, queridos. Para o culto. Entendeu? Para o culto. Esse é um comportamento que nós vemos em muitas igrejas.
Muitas vezes vai aparecer um sininho, vai aparecer uma mensagem, mesmo se você desligar, botar em modo avião, como você faz para viajar. Na minha concepção, eu acharia que celular e igreja, no momento do culto, não cabe. Às vezes, depois do culto, eu vejo alguns irmãos olhando, alguns por necessidade, outros não. Mas antigamente não era assim. Antigamente ninguém tinha celular. Uma outra coisa que a gente vê por aí é você estar pregando, falando, e a pessoa se levanta e vai ao banheiro, vai em qualquer outro lugar, sem a necessidade de ir. Se tem uma coisa que me deixa revoltado, não é isso não. É eu estar em sala de aula, estou começando a falar, dando a matéria, e coisa pesada, aí eu levanto a mão. Mas não, a pergunta aqui, não, como assim no banheiro? O cara não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Não está com vontade de ir no banheiro. Ele quer levantar na maioria das vezes, quer levantar para dar uma relaxada, porque está cansado de ficar ali ouvindo o professor. Isso me deixa irado dentro de mim, que mostra que ele não está prestando atenção em nada. Agora perceba, eu estou pregando aqui, e aí às vezes eu vejo alguém se levantando, sem a necessidade. É lógico que existem pessoas que têm necessidade. E muitas vezes eu não vou saber dizer quem é que tem necessidade ou quem não tem. Você não tem necessidade. Não sou eu que vou dizer isso. É você que vai dizer. Para Deus. Por o Senhor. Estou pregando aqui, às vezes estou vendo as pessoas conversando. E são conversas longas, às vezes. Cara, a pregação é o momento mais importante do culto. Às vezes você comenta alguma coisa, você fala, e a gente percebe isso aqui, né? Às vezes corrige a criança, né? Com criança pequena, a gente sabe como é que é. Eu já tive filho pequeno. Mas você sabe quando a pessoa está sentada, conversando, e não está prestando atenção. Ou seja, a atenção não está fixa. Ele está olhando, está vendo o que o pastor está falando, mas isso me entristece. Mas porque eu sei que mais entristecido está o Senhor com essa situação. E que você está desprezando algo extremamente importante para a sua vida. Uma outra coisa que demonstra essa falta de entendimento do que significa isso. Quando irmãos que não por necessidade, optam em frequentar um culto somente. Podendo estar tanto de manhã quanto à noite. Né? Queridos, eu vou bater nisso. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque os fariseus faziam tudo isso. E o coração deles estava longe do Senhor. E aqueles que não fazem, o que eu poderia dizer? Que o coração deles está apegado ao Senhor? Eu não sou juiz. Eu não conheço o coração das pessoas. Mas veja o salmista no Salmo 84, Senhor, eu quero estar aí, eu não posso, por causa da perseguição. Senhor, a pomba se esconde, o animal, a ave se esconde na fresta do telhado do templo, eu queria estar ali. E nós desprezamos o que Deus está nos oferecendo por meio da sua palavra. Queridos, vejam a seriedade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não fui pastor a minha vida toda. Antes de ser pastor,
Eu era um membro de uma igreja comum, né? Fui diácono, participei da igreja. Todo mundo, igual a todo mundo. Porque às vezes as pessoas olham, está falando isso porque sempre foi pastor. Não. E por isso eu falo que eu sou igual a vocês. Que eu tenho essas mesmas tendências. Se eu estivesse aí, eu estaria tendente às mesmas coisas. A desviar a minha atenção, a chegar muitas vezes com um pensamento, como às vezes chego, e tenho que, não, essas coisas eu tenho que tirar da minha cabeça. Agora eu culto a Deus, eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu vou focar a minha preocupação nas coisas relativas ao reino de Deus. Em nada diferente. Em nada. Nada diferente. Mas como crente, no decorrer da vida cristã, nós estamos amadurecendo e lutando contra essas coisas. Vocês hoje têm uma oportunidade de ouro de fazer com que os filhos de vocês não passem por essas coisas. Essa já é uma coisa que eu digo, uma coisa. Eu falei assim, eu sempre soube que você seria muito melhor que eu. Cada um tem o seu pecado, cada um tem o seu dificuldade. Mas eu tenho certeza que vocês como cristãos, não tem que passar muito, não deve fazer.